Amados, no final do ano, na virada do ano 2019 para 2020, estava pensando em algumas coisas. E pensando principalmente como que as coisas passam tão rápido. Tantas coisas passando tão rápido. E na virada, então, eu pensei, olha, pouco tempo agora as pessoas estavam preocupadas com a virada do ano 2000, de repente, agora já estamos virando para o ano 2020, 2 décadas depois. Como que as coisas passam tão rápido? E pensando então nas coisas que passam tão rápido, de repente me veio um texto no meu coração, e desse texto Deus me deu oportunidade de fazer 3 reflexões a partir dele, não exatamente nele, mas a partir dele, fazer 3 meditações, 3 sermões. E eu quero chamar então essa série de sermões de coisas que permanecem. Pensando em tantas coisas que passam, Deus me levou de encontro a 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Eu gostaria que você abrisse aí em primeira mão na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então nós vamos 3 mensagens específicas a partir desse texto que Deus colocou em nosso coração. Não é uma reflexão sobre o texto em si, mas a partir dele nos vieram algumas ideias. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Queremos declarar, ó Deus, toda a nossa dependência do Senhor nesta noite, para que Tu fales conosco, fale através de nós, nossos corações sejam corações ensináveis, que possamos ouvir e aprender a Tua palavra, e sejamos praticantes dessa palavra, Pai. Tem misericórdia de nós, para que não sejamos meros ouvintes, mas ouvintes que praticam a Tua palavra. Tira todo impedimento nessa noite, ó Pai, para que a Tua palavra flua da forma como Tu queres que ela chegue em cada coração essa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo termina o capítulo 13 de Coríntios, de 1 Coríntios, com essa declaração. E como eu estava pensando em coisas que passam, e que passam muitas vezes tão rápido, o Senhor me fez parar a pensar em coisas que permanecem. E o apóstolo Paulo escreve esse texto, ou esse versículo, dentro de um contexto onde ele diz que as coisas vão passando. Inclusive os dons espirituais, as atividades que nós fazemos. E no final de tudo, Paulo está dizendo que vai restar a fé, a esperança e o amor. Nós vivemos, amados, uma época de transitoriedade, uma época de mudanças constantes. Nós vivemos a época do instantâneo, do self-service, do fast food. Nós vivemos uma época do descartável, relações líquidas. Essa é a realidade do mundo. O mundo está em constante mudança. E as pessoas também. Mas a Bíblia então nos faz uma declaração, uma afirmação de que em meio a tantas mudanças, em meio a tantas coisas que se vão, que se passam,
Inclusive passam por nós pessoas queridas e amadas. Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, sendo o amor a maior delas. Queremos falar com os irmãos nesta noite, então, sobre a fé. Dentre essas coisas que permanecem, queremos falar sobre a fé. O título do nosso sermão é: Onde está a sua fé? E aí nós vamos chamá-lo para ler comigo um texto em Lucas 8, 22 a 25. E essa pergunta foi feita por Jesus. Lucas capítulo 8, (22 a 25). Lucas 8, 22 a 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. E então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Pergunta que Jesus fez aos seus discípulos no meio de uma tempestade, que pode muito bem simbolizar os problemas e as adversidades que passamos na vida. Pode ser que em algum momento você tenha que enfrentar uma tempestade, literalmente falando. Eu já enfrentei algumas vezes, já enfrentei também, fico imaginando os discípulos de Jesus ali naquele barco, naquele lago, porque eu já tive uma experiência assim, de uma tempestade no lago, o grande lago de Três Marias, e foi terrível, a experiência muito cruel, passar por uma tempestade. E a sensação é a mesma dos discípulos. Eu acho que eu vou morrer aqui também. E eu fico pensando, quem sabe Jesus estivesse me falando também naquele dia: onde está a sua fé? E no meio das tempestades da vida, no meio dos problemas que nós atravessamos, como é que nós utilizamos a fé? De que forma essa fé, ela é usada por nós para nos trazer a confiança necessária para dependermos exclusivamente de Deus. Amados, alguém certa vez já disse o seguinte: para os nossos antepassados, a fé era uma experiência. Para os nossos pais, a fé era uma herança. Para nós, a fé tem sido uma conveniência. E para os nossos filhos, a fé pode se tornar um transtorno. Vou dizer por quê. Porque muita gente não tem levado a sério a advertência bíblica que sem fé é impossível agradar a Deus.
Hebreus capítulo 11, versículo 6. Jesus se entristecia constantemente com a falta de fé dos seus discípulos. Ele constantemente os repreendia a respeito dessas questões. E nesse texto que nós lemos, quando eles acharam que que seriam engolidos por aquela tempestade, que quem sabe que Jesus morreria junto com eles no alto lago, e no meio daquela tempestade. E a confiança em Jesus é descansar mesmo em meio à tempestade. A fé que nós aprendemos com Jesus é que mesmo que o mar está revolto, nós podemos descansar nele, na força do seu poder. Os discípulos talvez tenham aprendido essa lição, embora tivessem ficado admirados ao dizerem: quem é este que até o vento e o mar ou as ondas lhe obedecem? Porque Jesus, antes de perguntar a eles onde estava a fé deles, ele primeiro faz algo sobrenatural, que é repreender a tempestade, o vento, as águas revoltas daquele lago. A resposta que você der a essa pergunta, irmãos, depende da sua eternidade. A resposta que você der a essa pergunta, onde está a sua fé, vai indicar onde você vai passar a sua eternidade. É uma pergunta séria. Jesus deu a entender que é uma pergunta séria. Jesus não falou com eles assim: vocês não têm fé. Ele diz: aonde que está a sua fé? Jesus sabia que eles tinham fé. E esse é o entendimento que precisamos ter nessa noite. Não é simplesmente ter fé por ter fé, ou fé na fé, como algumas pessoas pensam, ou ter a fé simplesmente como pensamento positivo, como autoajuda. Mas onde ou em quem você deposita a fé é que faz toda a diferença. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que quando Jesus faz essa pergunta, ele mesmo é a resposta. Porque ele já faz a pergunta diante de um fato, de uma ação sobrenatural dele, sobre o problema que estava afligindo o coração dos seus discípulos. Então aqui nós temos os solos Cristos, ou somente Cristo na prática. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, sua fé deve estar somente em Jesus. A sua fé deve estar somente em Jesus Cristo. Em que você crê? Ou em quem você crê? Essa pergunta pode ser muito óbvia, ou pode ser muito irrelevante para muita gente. Alguém pode dizer assim: tudo que importa é ter fé, não importa em que ou em quem. Aliás, essa é a filosofia do mundo, de um modo geral. Como vivemos num mundo de relativismo, como vivemos num mundo de hedonismo, da busca pelo prazer, como vivemos num mundo de humanismo, onde o homem se torna a figura mais importante. Eu fico pensando que o que as pessoas pensam sobre fé é muito parecido com o que as pessoas pensam sobre amor e felicidade. Muito parecido. O que as pessoas pensam sobre fé, muito parecido com o que as pessoas pensam sobre amor e felicidade. Sobre amor, por exemplo,
Os conceitos são generalizados. As pessoas dizem o seguinte: todo tipo de amor é válido. Esse é um conceito constante na boca de todo mundo, de um modo geral. Todo tipo de amor é válido, mesmo que esse amor esteja contrário aos princípios bíblicos. O importante é amar. O importante é se satisfazer com esse amor. As pessoas pensam no amor em que elas se satisfaçam com esse amor, mas não pensam no amor para o bem-estar do outro, de um modo geral. E aliás, muita coisa que se chama de amor, na verdade, não é amor, é perversão. É fora do padrão de Deus. É fora da palavra de Deus. No que diz respeito à felicidade, o que as pessoas geralmente dizem? O que importa é ser feliz. Não importa como. O importante é ser feliz. Mesmo com isso eu tenho que encher a cara, me embriagar. Mesmo que com isso eu tenha que me prostituir. Mesmo que com isso eu tenha que usar drogas. Mesmo que com isso eu tenha que viver só em função do dinheiro. Mesmo que com isso eu busque qualquer alternativa para satisfazer a minha sede, a minha vontade de ser feliz. E pouco importa se isso se isso vai contra o que a Bíblia diz ou não, o importante é ser feliz. Esse é um conceito natural do mundo. E com a fé é exatamente a mesma coisa, as pessoas pensam. As pessoas pensam, não importa em quem ou em que se crê. O importante é crer. Para muita gente, esse é o conceito básico de fé que eles têm. Aliás, até acha que esse conceito de fé em Cristo seja um conceito um tanto quanto ultrapassado. Para muita gente, esse conceito de fé, então, se torna um conceito ultrapassado. Mas a Bíblia diz que o único tipo de fé, ou o único objeto da nossa fé aceitável, é a fé no Senhor Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,36, ele diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê no Filho de Deus não verá a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele, a Bíblia diz. Então, pessoas podem pensar que talvez tenha que gastar uma nota, gastar qualquer valor para tentar emplacar a sua fé, ou para você pode gastar o que você quiser, mas o que importa, você precisa exercitar a sua fé na pessoa certa, que é Jesus. A fé é inegociável, a fé é intransferível, a fé ela é pessoal. Não dá para crer por procuração. Ou você crê, ou você não crê. É importante que você creia nisso. Cristo é o objeto da nossa fé. Não tem um outro lugar, uma outra pessoa. Mas nós não acreditamos em Cristo simplesmente por acreditar em algo, irmãos. Acreditamos em Cristo porque a Bíblia diz que é nele que está a vida eterna. É nele que está a vida abundante. Vida eterna na eternidade, vida abundante enquanto vivemos aqui, está na pessoa de Jesus, pois ele que prometeu. Ele é cumpridor de suas promessas. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, onde está a sua fé?
Ele queria dizer que a fé pode estar no lugar errado, na pessoa errada. A fé pode levar pessoas a um caminho totalmente distante de Deus, fora da vontade de Deus. E alguém pode dizer assim: olha, eu tenho muita fé em Deus, como é muito comum no Brasil as pessoas dizerem isso, que tem muita fé em Deus. Você pode crer que Deus existe, muito bem. A Bíblia diz que os demônios também creem e até estremecem. Porque o tipo de fé que Jesus está pedindo ou tomando conta dos seus discípulos, além de ser uma fé na pessoa certa, é uma fé que seja obediente, comprometida com o objeto da fé. Não é simplesmente crer por crer. Quando eu creio em alguém, eu faço aliança com essa pessoa. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Você pode ter fé em um credo ortodoxo, mas ele não pode substituir a sua fé em Cristo. Você pode ter fé na sua confissão de fé e ainda assim estar um tanto quanto perdido sobre a sua fé na pessoa de Cristo. Você pode ter fé que a sua igreja é uma igreja fiel à palavra de Deus, mas somente uma fé nesse nível não é capaz de levar você ao céu. Você pode até ser sincero no seu desejo de expressar a sua fé, mas só sinceridade ou sinceridade na coisa errada, no objeto da fé errada, não te leva ao lugar correto, ao lugar desejado. Quer um exemplo? Você pode ter a mais sincera fé do mundo em algo ou alguém além de Cristo e ainda assim está perdido. Por mais sincero que você seja, é como se você quisesse ir daqui para Vitória, por exemplo, mas embarcasse num ônibus para Belo Horizonte. Você está com muita sinceridade que você quer ir para Vitória. Você embarca num ônibus em direção a Belo Horizonte, mas crendo que você está indo para Vitória. E você sabe onde você vai chegar, né? Para você chegar em Vitória, você precisa dar meia volta, precisa embarcar num ônibus em direção contrária. Ou então você, mesmo tendo muita fé, mesmo sendo muito sincero no seu desejo de chegar à Vitória, você vai conseguir chegar só a Belo Horizonte. Assim também é a sua fé em Jesus. Se você crê em tantas outras coisas, mesmo que você seja muito sincero, ainda assim você estará irremediavelmente perdido. Porque quando se trata da nossa salvação, do nosso pecado, a Bíblia diz que a nossa fé tem que estar no único objeto da fé, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra coisa que me fez pensar sobre a fé, amados, é que a fé precisa ter princípios. Se não pode ser qualquer tipo de fé, se não pode ser fé em qualquer coisa, então essa fé precisa ter princípios. A fé em Cristo envolve vários princípios. Quero chamar a atenção dos irmãos pelo menos para 4 princípios básicos da fé que você precisa levar em consideração essa noite aqui. E primeira coisa que você precisa fazer nessa noite é entender que para que alguém tenha fé, é preciso que ela tenha disposição para ouvir. Há uma declaração bíblica muito clara sobre isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, quem não está disposto
a ouvir as declarações de Cristo, a ouvir o que Jesus fala. Quem não quer ouvir um sermão, quem não quer ler as Escrituras, quem não quer frequentar um estudo bíblico, quem não quer frequentar uma escola bíblica dominical, quem não quer frequentar os cultos semanais, quem não quer frequentar pequenos grupos ou células, são semelhantes a pessoas que ouvem com uma mente fechada. Não estão prontas, não estão preparadas, não estão dispostas para ouvir. E não pode receber uma fé salvífica, uma fé salvadora, porque não há disposição para ouvir. E Jesus disse que quem é dele, ouve as palavras dele. Lá em João capítulo 10, dos versos 24 a 27, ele falando que ele é o bom pastor, que ele dá a vida pelas suas ovelhas, que as suas ovelhas o ouvem, diz: quem é da ovelha dele vai ouvi-lo, vai atendê-lo, vai segui-lo. É essas pessoas que estão preparadas para dizer: confie em Cristo para ser salvo, para ser livre, para ser liberto. Então precisa refletir. As pessoas que querem ter uma fé salvadora, querem responder com eficácia, quer ter certeza sobre o destino da sua alma, a essa pergunta que é feita por Jesus: onde está a sua fé? A primeira coisa que você e eu precisamos fazer é estarmos dispostos a ouvir o que o Espírito diz à igreja, está disposto a ouvir o que Deus está falando conosco na sua palavra. Jesus disse em Marcos 8,34: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas 13:24, a Bíblia diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos, disse Jesus. Em Lucas 9:62, Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás estará apto, habilitado para o reino de Deus. Lucas 9:62. Em Lucas 14:26, Jesus disse: olha, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E no verso 33 do capítulo 14 diz: aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. O grande problema do evangelho, irmãos, é que os crentes não levam tão a sério assim essa palavra conforme ela está escrita. Nós relativamos, achamos que não é bem assim o que está dito aqui, o que está escrito. E por isso não experimentamos todo o vigor dessa palavra, toda a influência e todo o poder dessa palavra, porque nós estamos ouvindo, mas sem disposição de obedecer. Que a disposição de ouvir, que é o primeiro princípio para a fé, é uma disposição para ouvir e obedecer. Isso nos falta muitas vezes. O segundo princípio que envolve a fé é que a fé implica conhecimento da verdade. Não dá para você crer se você não conhece a verdade. Aliás, a Bíblia diz que é esse conhecimento é que traz libertação. Conhecimento da verdade. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus, o objeto da nossa fé. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E é tão a verdade Jesus que no verso 36 de João 8,
a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então é necessário você conhecer os pontos ou os fatos essenciais do Evangelho. Muita gente diz evangélico, mas não sabe nem explicar por que ele é evangélico. Muita gente diz que é crente, mas não sabe nem explicar a razão da sua fé. Em 1 Pedro 3,15, a Bíblia diz que nós deveríamos estar preparados a todo momento para responder com mansidão a todo aquele que quiser saber a razão da esperança que há em nós, com mansidão. Mas se eu não sei qual que é o fundamento da minha fé, se eu não tenho conhecimento dela, como é que eu vou dizer para alguém, a pessoas que estão há anos na igreja, e se pedir para ela dar uma declaração de fé, dar um testemunho de fé, falar da sua experiência com Jesus, ela não sabe fazer. Ela não sabe explicar a sua fé. E se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é conhecer para explicar, conhecer para praticar, conhecer para viver a palavra de Deus. Senão não dá para nós experimentarmos uma fé genuína e verdadeira. Por exemplo, Jesus é o Filho de Deus. Eu preciso saber isso em alto e bom som, mas não somente que ele é Filho de Deus, mas que ele também é Deus. Que ele veio à terra como homem, que foi Deus que o enviou para que ele morresse na cruz em meu lugar, em seu lugar, para a nossa salvação. Coisas tão básicas que as pessoas depois não sabem dizer para as pessoas ao seu redor. As pessoas que convivem com você, se quer uma explicação, talvez você não saiba explicar do preço que foi pago por Jesus na cruz para o resgate, para a libertação da sua vida. Aí eu fui lá, alguém me chamou para a igreja, um dia eu fui, o pastor fez um apelo, eu levantei a mão, comecei a frequentar a igreja, então eu sou crente por causa disso. Muita gente não tem uma explicação muito rasa, muito vazia da sua fé, e aí não está buscando todas essas fontes de conhecimento que nós falamos. A EBD, a leitura das Escrituras, os cultos semanais, os pequenos grupos, os cultos nos lares. Não está se dedicando à palavra de Deus. Se você desconhece esses fatos fundamentais do Evangelho, sua fé deve estar baseada em outra coisa, e não no Cristo da Bíblia. Essa aqui é a verdade. Talvez a sua fé esteja até em você mesmo. Como está na moda agora, né? Os coachings, né? Falar que você tem valor, Deus olhou para você e viu que você tinha alguma coisa boa, né? E etc. De exaltar. O camarada chegou a dizer o seguinte, que Jesus Cristo é o centro de Deus e que nós somos o centro de Jesus Cristo. E as pessoas engolem isso aí porque não conhecem a Bíblia. Porque isso é encontrar no homem mesmo as suas razões de ser, de viver. É querer viver deixando Deus de lado. Essa aqui é a verdade. Está na moda agora, né? Essa onda agora de essa exaltação, né? Do homem. Porque está faltando esse conhecimento básico em Cristo ou no Cristo da Bíblia. E se falta conhecimento no Cristo da Bíblia, falta então caminhos ou veredas endireitadas. Você não está no caminho direito ou reto. E muita gente acredita, mesmo acreditando em Cristo, acredita em coisas erradas a respeito de Cristo. Pessoas acreditam em coisas muito erradas a respeito de Cristo, achando que Cristo
uma pessoa qualquer. Há muito tempo atrás havia uma canção que dizia assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou hippie até se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se fala do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Você pode procurar, pode tentar colocar Jesus em qualquer padrão que você tenta colocar, mas não será o Cristo de Deus, não será o Cristo da Bíblia Sagrada. E é preciso que você entenda isso. Não dá para poder fugir dessa realidade. A primeira coisa que você precisa avaliar para a sua fé, porque a sua fé, onde sua fé está baseada, é na sua definição do Evangelho. Que o Evangelho são as boas novas de Deus à humanidade, que consiste em ter enviado seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz como um sacrifício vivo. Porque ele é sacrifício vivo porque morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para que você e eu agora pudéssemos ter livre acesso a Deus e obter vida eterna mediante a fé em Jesus Cristo. Essas são as boas novas, ou são as boas novas do Evangelho, que nos falta então entendimento muitas vezes. Então, para ter uma fé fundamentada corretamente, amado, você precisa ter conhecimento dos fatos essenciais do Evangelho. Então, se você tem dificuldade, eu te aconselho: vai para a escola dominical, vai para o culto de quarta-feira, vai aprender a Bíblia, vai ler a sua Bíblia em casa também, para você fundamentar a sua fé e não falar ou não viver de uma maneira incoerente com a fé que você diz ter em Jesus. A terceira coisa que poderíamos dizer sobre, ou o terceiro princípio sobre a fé, é que a fé em Cristo exige ou compreende convicção. Uma fé genuína e verdadeira é uma fé que eu tenho convicção, estou convencido de que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Muitas pessoas ouvem sermões, ouvem algumas canções, mas elas não estão dispostas a demonstrar convicção, a compreender e aceitar com humildade. Quando o Evangelho diz que você é um pecador, que você é um depravado, que você precisa consertar a sua vida com Deus, as pessoas não querem esse tipo de mensagem. As pessoas querem uma mensagem que massageie o ego, para massagear o ego, e não mensagem que o confronte nos seus pecados, nas suas falhas. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. E uma vez que você for atingido por esse nível de convicção, a sua fé vai sair da naturalidade para partir para uma fé praticante. Não será mais uma fé como a fé dos demônios, não será simplesmente um assentimento mental, como diz Tiago 2,19, os demônios creem e estremecem. Deus precisa que você mais que estremeça, Deus precisa que você obedeça. Se a sua fé é uma fé verdadeira, ela parte do princípio da obediência. E a convicção em quem você está crendo é que vai te levar a esse compromisso com a fé, a essa convicção, a essa certeza. Não dá para fugir disso. Os demônios não são cristãos simplesmente pelo fato de que eles não obedecem a palavra de Deus.
Um quarto princípio, onde a sua fé deve estar baseada, é que você não apenas crê em Cristo, mas você precisa se envolver com Ele. É uma fé que eu já disse anteriormente, que você precisa estar comprometido. É aquilo que a Bíblia diz, quando o semeador saiu a semear a semente, que a semente que caiu lá entre os espinhos, nas pedras, à beira do caminho, as pessoas não estavam comprometidas com a palavra. A semente não pôde frutificar. Estava muito cheio com as coisas desse mundo, muito sufocado pelos problemas, pela agitação do dia a dia, com seus próprios negócios, com seu próprio estilo de vida, sem ter tempo para Jesus, sem ter tempo para Deus. Mas uma terra boa é uma terra onde há acolhimento da palavra de Deus. Uma terra boa é uma terra onde alguém pode semear a palavra e essa palavra frutificar. Os tipos de solos, à beira do caminho, entre os espinhos e rochoso, bem pode representar cristãos imaturos. Não entenderam plenamente a fé depositada em Jesus. Não produziu fruto suficiente. Irmãos, a fé tem que trazer resultados. As pessoas, quando pensam em resultado, pensam em resultados materiais. Mas o principal resultado que a fé precisa trazer no meu e no seu coração, quando a fé é colocada exatamente na pessoa certa, no objeto certo, que é a pessoa bendita de Jesus, essa fé precisa fazer com que nós tomemos a iniciativa, movidos por essa fé, movidos pelo Espírito Santo de Deus, de rompermos contra o pecado e de unirmos espiritualmente a Cristo para nos tornarmos semelhantes a Ele. Se a sua fé não faz você romper com o pecado, abandonar as práticas pecaminosas, tem algo errado com a sua fé. Não temos esperança alguma de salvação se não nos entregarmos completamente em Jesus a segurança da nossa salvação. O Evangelho nos diz que nós devemos abraçar a fé que Jesus trouxe a nós para ficarmos seguros. Em João 10, 27, Jesus disse que as suas ovelhas não apenas ouvem a sua voz, mas também o seguem. É um nível de comprometimento. Fé que não tem compromisso não é fé verdadeira. Pode ser tudo. Pode ser confiança, pode ser autoestima elevada, pode ser uma série de outros fatores. Mas não é fé verdadeira. E em último lugar, eu gostaria que você pensasse nesta noite que só é possível agradar a Deus mediante a fé. Então nós já falamos que a fé é somente em Jesus. Já falamos que a fé precisa ser pautada por esses princípios de conhecimento, de convicção, de envolvimento. Mas você precisa ter a certeza na sua alma de que se você não tiver fé, essa fé exigida pela palavra de Deus, uma fé que leve você a obedecê-lo, você não pode agradar a Deus. Agradamos a Deus quando nós o glorificamos, quando nós nos satisfazemos nele. E isso deve ser mais do que uma crença verbal. É só dizer, eu tenho fé. Eu preciso viver essa fé. Preciso experimentar essa fé.
Isso é inacreditável, não é, irmãos? A Bíblia dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que a única maneira de termos a aprovação divina é por meio da fé. Aliás, em Efésios 2:8, a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. A sua salvação e a sua eternidade e você agradar o coração de Deus, todos estão voltados ou aliançados com a fé, que a Bíblia diz que não vem de mim, não vem de você, mas é dom de Deus, mas que ela precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, precisa ser na pessoa certa, que é Jesus. A fé em Jesus, então, passa a ganhar para nós uma importância muito grande. Se a gente tiver esse entendimento, a fé passa a ter uma importância muito grande para nós. Na verdade, o que esse versículo está dizendo, irmãos, é pelo menos duas crenças básicas para nós aqui, em Hebreus 11:6, a respeito de agradar a Deus com a nossa fé. A primeira delas é que você crê em Deus. E se você crê em Deus, você vai colocar toda a sua vida aos cuidados dele. Seus problemas, seus anseios, suas necessidades, seus desejos, tudo você vai colocar nele, na pessoa dele. Com uma convicção, a Bíblia diz que ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que creem nele. Porque não há outra forma de você agradar, de você alcançar o coração de Deus, a não ser por meio da fé. Se você não crê em Deus dessa forma, se você não crê em Deus nesse nível, a ponto de colocar toda a sua vida, porque aqui é crer para confiar, de entregar a vida completamente a Ele. Se você não crê assim, então você vai lidar com seus problemas por conta própria. Você vai lidar com seus problemas por conta própria. Essa aqui é a verdade. Então o texto diz que nós devemos colocar tudo nas mãos dele. Há uma história, irmãos, que pode ilustrar isso um pouco. Diz que um camarada, um malabarista, colocava um cabo de aço lá nas cataratas do Niágara. E ele tinha uma habilidade tremenda para atravessar sobre aquele abismo imenso, e atravessava de um lado para o outro naquele cabo de aço. E era uma coisa incrível. E a multidão, ele era atração, showman. As pessoas iam lá para ver aquele fato inusitado. E ele de vez em quando dirigia a plateia e dizia: vocês acreditam que eu posso atravessar de um lado para o outro? Era óbvio, né? Todo mundo estava cansado de ver atravessar para lá e para cá. Todo mundo levantava a mão dizendo que acreditava. De vez em quando ele surpreendia a multidão e dizia assim: você acredita que eu posso atravessar de um lado para o outro com você nas minhas costas? Aí as pessoas pensavam duas vezes, porque seria confiar. O tipo de fé não é só fé de ver, é fé de entregar, de confiar. Você confiaria a sua vida, assim como você pega o avião, você pega o seu carro, você vai de ônibus, né? Qualquer lugar. A gente não pensa nisso, né? Mas você precisa ter fé para isso, para entregar a sua vida ao cuidado do outro. Você monta na bicicleta, você precisa confiar que a bicicleta vai aguentar você, vai te levar onde você quer ir. Na sua moto, não é assim? A gente deita, fecha a casa e tal, a gente fica confiante, com fé que Deus vai nos guardar. A gente não pensa nesses pequenos detalhes, mas é uma fé de confiança, é dessa que a Bíblia está dizendo, que é uma fé que você se entrega completamente aos cuidados dele. Então, e a segunda coisa a respeito dessa crença de agradar a Deus mediante a fé, é que se você tem fé, você crê que Deus vai recompensar a todos quanto buscar a Ele de todo o coração.
Lembrando que Deus olha as intenções do nosso coração. Nós não estamos buscando a Deus só por buscar ou só interessado em receber alguma coisa em troca. Igreja não é supermercado. Não é um lugar onde você vai e pega uma mercadoria, você vai e escolhe um produto para você. O Evangelho não é isso. É na medida que você vai se comprometendo que Deus vai te recompensando, não porque você merece, mas porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. E há 3 razões para você exercer uma fé nesse nível que Deus espera de mim e de você. Primeiro, porque somente a fé em Cristo produz obras aceitáveis por Deus. Só a fé em Cristo vai produzir isso. Se a fé em Cristo não for a causa principal das nossas obras, elas serão inaceitáveis diante de Deus. Segundo, a fé em Cristo ela é vital para nós porque ela se revela no amor aos outros. Em Gálatas 5:6 a Bíblia diz que em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua por meio do amor. Parafraseando esse versículo, eu diria que no cristianismo os rituais não significam nada, mas a fé em Cristo significa tudo, o que nos faz amar uns aos outros. E a pergunta nessa noite é: sua fé, onde está a sua fé? Que tipo é a sua fé? É uma fé que agrada a Deus? Sua fé é ativa? Sua fé se expressa no seu amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Você ama seus irmãos em Cristo por meio dessa fé? Qual que é a prova de que você ama os seus irmãos em Cristo? 1 João 3,16 a Bíblia diz: porque do mesmo jeito que Cristo deu a sua vida por nós, nisto conhecemos o amor, de que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se o nosso amor e se a nossa fé não está com esse tipo de vinculação, nós precisamos repensar a nossa fé no amor aos outros. Aliás, Jesus disse no Sermão da Montanha que devemos amar até os inimigos. Mateus capítulo 5, versículo 44. E a terceira coisa, você precisa ter fé exclusivamente em Jesus, porque não há outro meio de você se salvar, a não ser por meio da fé em Jesus. A Bíblia diz em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Não adianta buscar. Você pode procurar, pode correr os 4 cantos desse mundo. Você não vai encontrar nenhum outro salvação em nenhuma outra pessoa a não ser na pessoa de Cristo. E por isso eu quero sugerir a você, irmão, nessa noite, ao deparar com essa pergunta de Jesus, onde está a sua fé? Que primeiro você peça a Deus que revele ao seu coração aonde está depositada a sua fé, a sua confiança máxima. Talvez você espere que sua vida moral o torne justo diante de Deus. Aí você está confiando em você mesmo. Talvez você tenha depositado a sua fé em um Deus diferente do Deus da Bíblia. É uma coisa para você pensar. E que você se recuse a acreditar em Cristo como o único Salvador e o único Senhor, é para ficar ainda mais ligado, mais antenado ainda. Mas se você já fez tudo isso, confiou a sua vida a Jesus, já alcançou convicção para isso na sua vida, viva a sua fé manifestando no amor a Deus e no amor de uns
para com os outros. Mostre na prática a sua fé, porque a fé sem obras é morta, a Bíblia diz. Vamos orar.